Olá, Dicotomers! Como vocês estão? Quem está hoje com vocês sou eu, Paula Renata, e começa agora mais um episódio do ABC das RI, hoje com a letra U, de universalismo. Olha só como já estamos pertinho de terminar o alfabeto. Mas e aí, ficou com curiosidade para entender mais sobre esse conceito? Então, vamos à vinheta. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. É de praxe, você já sabe, mas não custa avisar de novo. Os episódios do ABC têm o objetivo de te apresentar uma discussão inicial sobre os conceitos trazidos aqui. Trazer uma base para atrair a sua curiosidade para que você possa levantar voo daqui para frente. Além disso, a gente tenta dar uma iluminada naqueles conceitos usados nas RI, que quando a gente dá aquele Google, não parecem fazer muito sentido à primeira vista. Vamos ao nosso exemplo de hoje. Segundo o famoso buscador, universalismo pode ser conceituado como uma filosofia que defende a ideia de que todos os seres humanos são iguais e possuem os mesmos direitos e deveres. Aí você pode se perguntar, então as discussões sobre universalismo nas relações internacionais estão necessariamente ligadas às pautas de direitos humanos, certo? Não tão rápido, pequeno gafanhoto. Você ainda vai se surpreender. Se olharmos para a definição de Guilherme Silva e William Gonçalves acerca do universalismo, a gente pode ter uma pista um pouco mais interessante, eu acho. Os autores explicam que o universalismo sugere a existência de princípios, normas, ideias de aplicação, aceitação, abrangência e relevância global não circunscritos a limites geográficos, étnicos ou culturais. Ainda não ficou muito nítido na mente, né? Tá, então pense assim. Ao discutirmos sobre a ideia de universalismo nas RI, nós nos situamos, por exemplo, nos debates sobre a política externa de um país. Como trazido por Bruno Aylon, no núcleo central do universalismo encontram-se os desejos de autonomia e a rejeição dos alinhamentos automáticos. Você imaginava alguma coisa assim quando pensou em universalismo? Ou seja, ao pensarmos sobre o universalismo, é só imaginar que um país não quer ficar restrito a uma certa relação bilateral e busca se relacionar com um universo de países, uma quantidade mais abrangente de estados. Assim, você não vai se restringir a se relacionar só com um país ou dois países. Relações muito poucas. No universalismo, dando assim um geralzão mesmo bem básico, essa ideia de você se relacionar com múltiplos atores, um universo de atores, se relacionar, pensar estrategicamente, levando em consideração sua relação com vários estados no sistema internacional. Como traz Cláudio Ribeiro, ao se utilizar de uma citação de Laffer, o universalismo é identificado como o traço de uma diplomacia em que se valoriza o estabelecimento de parcerias não excludentes com vistas à promoção da própria autonomia. Dessa forma, os interesses do meu país não ficam restritos à vontade de um país Y, fazendo com que meu Estado possua maior autonomia decisória e seja mais ativo na sua própria inserção internacional. E ao falarmos sobre a pauta do universalismo, um bom país para usarmos de exemplo é o Brasil. Ao longo da história, o nosso país fez uma mudança de chave de uma política externa voltada para o americanismo para uma política externa voltada ao princípio do universalismo. Ou seja, antes as relações se voltavam a privilegiar o contato com os Estados Unidos e depois passou-se a adotar uma estratégia que visava a relação com outros países também, incluindo os Estados Unidos. Então, vamos à história. Como sublinha Antônio Carlos Lessa, a atuação internacional do Brasil tem se caracterizado, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, pela construção paulatina do universalismo, processo que atingiu seu apogeu na década de 70, significando, historicamente, a acumulação de um certo capital de prestígio e a continuação de uma margem mínima extra de liberdade de manobra, a ser utilizada em momentos críticos.
Isso teria acontecido, como explica Bruno Aylon, a partir da constatação do excessivo peso dos Estados Unidos no padrão das relações exteriores do nosso país, e, posteriormente, da necessidade de buscar alternativas para a obtenção de recursos para o desenvolvimento frente à progressiva deterioração das relações brasileiro-estadunidenses. Tratava-se da acentuação de uma tendência latente sobre o manto da Aliança Especial com Washington, e que se concretizou no estabelecimento de relações multidirigidas para compensar a perda relativa do peso das relações com os Estados Unidos. Ou seja, a gente ficou menos próximo dos Estados Unidos, mas ainda assim bastante próximo. Mas se a gente tirou aquele, 90% de proximidade e pegou alguns porcentozinhos e distribuiu para outros países. E aí a gente, contrabalanceou o peso de não ser tão próximo 100% dos Estados Unidos, fazendo proximidades com outros estados. Deu para entender? Assim, segundo Lessa, a instrumentalização do universalismo age para reforçar os ganhos internacionais na medida em que ele passaria a proporcionar uma maior complexidade e densidade nas relações com as potências do Ocidente. Então, a gente teria relações tanto com os Estados Unidos, quanto com a Europa Ocidental e o Japão, e também a abertura de novos espaços na África, na Ásia e no Oriente Médio. Então, se relacionando com uma galera bem grande aí mesmo. E em termos dos grandes momentos da política externa brasileira, esse ponto de destaque para o universalismo vem a partir da Política Externa Independente, a PEI, de Jânio Quadros. É claro que a ideia de universalismo aparece em outros momentos. É só porque a PEI ganha um destaque especial quando a gente fala sobre o universalismo mesmo. É normal. Isso porque a PEI, segundo Henrique Altemani, introduziu dois dos principais temas da política externa, universalismo e autonomia, que persistem como princípios orientadores até o presente momento. O universalismo, portanto, manteria as ideias básicas do pragmatismo, ou seja, o princípio do não alinhamento automático e a não existência de aliados preferenciais. Você não vai colocar um ou dois países como seus grandes, inseparáveis amigos para todos os momentos, no estilo tamo junto sempre? Não, sem isso de preferências, sem isso de alinhamento automático, por favor. Assim, o universalismo adicionou o conceito de dupla inserção do Brasil no sistema internacional, com o Ocidente, ou nas relações com os países do Norte, e com os países do chamado Terceiro Mundo, ou nas relações com os países em desenvolvimento do Sul. Diante disso, autores como Marcos Lima destacam que a PEI representaria a evolução do paradigma americanista para o universalismo da política externa brasileira, correspondendo à principal transformação nas relações internacionais do Brasil entre 1902 e 1964. Embora o país continuasse mantendo princípios e posicionamentos solidários à causa americanista, adotava também uma postura internacional condizente com sua busca pelo desenvolvimento. Havia, portanto, a noção de que os insumos para o desenvolvimento deveriam ser obtidos não apenas por meio das relações especiais ou das relações continentais com os Estados Unidos, mas sim por meio de uma política universalista, capaz de demonstrar o perfil mais atuante da política externa brasileira. Esse perfil mais ativo pode ser visto na atuação de Santiago Dantas e Araújo Castro na elaboração da política externa brasileira, ao porem em prática os princípios de autodeterminação e não intervenção, como na questão da expulsão de Cuba da OEA e em assuntos relacionados ao desenvolvimento, descolonização e desarmamento, que iam de encontro com o pensamento dos Estados Unidos, mas que tinham apoio de outros países. Assim, com o passar dos anos, o universalismo passou a virar uma figurinha certa no álbum anual da política externa brasileira. Então passou-se a se discutir sobre o universalismo seletivo, que se apresentou como um método para definir as regiões, países e assuntos de maior prioridade para a política externa brasileira, com o intuito de proporcionar instrumentalidade e a renovação ante as mudanças e dinâmicas do sistema internacional, facilitando a inserção do Brasil no mundo. O universalismo seletivo buscava obter no plano internacional investimentos, empréstimos, tecnologias e mercados,
isto é, os elementos indispensáveis para a expansão econômica, além de diversificar as relações do Brasil e integrar-se na economia internacional, aumentando sua influência nos temas globais e enfrentando sua vulnerabilidade. Dessa forma, com a evolução e o amadurecimento das discussões sobre o universalismo na PEB, já se pensava que esse princípio não seria mais alterado. Cerro, por exemplo, traz em 2002 que não haveria ruptura na política exterior, porque ela apresentava há séculos 3 traços que compõem a estratégia brasileira de longo prazo: universalismo, cooperação e pacifismo. No entanto, com a chegada de Bolsonaro à cadeira da presidência, esse debate foi colocado em xeque. Autores como Vidigal e Bernal Meza sublinharam que o americanismo do governo Bolsonaro parecia desmentir Cerro, ou seja, ele conciliava o alinhamento político aos Estados Unidos com a repulsa ao universalismo e mesmo à cooperação e o pacifismo. O ex-chanceler Ernesto Araújo, por exemplo, elogiava Trump como um, abre aspas, cavalheiro cruzado que luta para resgatar a identidade do Ocidente, fecha aspas. Para Araújo, Trump e a sua política internacional representavam a disposição para uma luta global para recuperar o passado simbólico que tinha representado a história e a cultura das nações ocidentais, para a sobrevivência e o domínio do Ocidente. Agora, com o fim do governo Bolsonaro, Lula parece estar trazendo de volta a ideia de uma política externa universalista. Mas vamos ficar de olho nos próximos capítulos dessa história, não é mesmo, Dicotomers? E assim acaba mais um episódio do ABC das RI, hoje falando que podemos ter relações com muitas pessoas, uma relação universal, que transcende apenas um país, mas um mundo de possibilidades. É isso, ABC das RI trazendo mais informações para você. Espero que você tenha chegado até aqui, que tenha gostado do episódio. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, que é o @dicotomia_cast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também dá uma conectada com a gente lá no LinkedIn. E não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter mensal, a Dicotomias Expressas, que traz relações do Brasil com vários países, não se preocupe. É isso, até a próxima e a gente se ouve. Tchau, tchau!